Gente, o que Deus mostrou na madrugada foi bem sério. Eu tive que anotar porque eu não podia confiar na minha memória, porque é algo espiritual. E eu ia dormir de novo e eu ia esquecer. E eu não sabia que era sobre o arrebatamento que ele ia falar. Às 2h50 da manhã, eu sonhei que havia uma parte alta da cidade, como se fosse um monte. Um homem com uma veste que parecia de um tipo de um sacerdote. Ele parecia mais ser um sacerdote da bruxaria. Ele era todo cinza, o corpo dele é cinza e a roupa que ele usava também era cinza. Ele trazia na mão uma espécie de uma tábua pequena. Lembra assim como fosse o formato do celular, mas um pouco maior. E quando ele me via e ele percebia que eu estava vendo ele, ele virava ela de frente para mim. E eu via que nela havia uma escritura da cor de sangue humano. E era como se fosse hebraico, aramaico, algo que eu não compreendia. Aí eu perguntava, o que é isso? Quando eu fazia a pergunta, isso na minha mente, eu perguntava e ele respondia na mente dele. Ele dizia, mudou a atmosfera espiritual. Quando ele falava isso, o calendário, eu via que a folha do calendário gigante, assim, acima dele, mudava para uma outra estação e o relógio mudava para meia-noite. Aí então ele dizia que mudou a atmosfera espiritual e entramos em um portal espiritual onde as trevas agora iriam agir com mais eficácia, as trevas malignas. Então eu via que abriu-se o céu e ficava cinza também o céu, que era noite, mas ficava cinza, e uma multidão de homens morcego começava a voar em círculo no globo terrestre. E aí eu entrava em desespero e fiquei, meu Deus do céu. E ele dizia assim, o homem, é a última atmosfera que antecede o arrebatamento da igreja. Aí eu corria para minha casa, era até como se nós estivéssemos saindo daqui da igreja, porque o Júnior estava comigo, os meninos, o Luiz, e a gente, todo mundo tinha que correr para dentro das suas casas. E eu passava pelas pessoas na rua e dizia, gente, corram para suas casas, mudou a atmosfera. E o povo estava assim, andando como zumbi, preocupado com as coisas da vida, com o amanhã. Ninguém estava atento ao mover espiritual. E eu olhava e os demônios estavam se movimentando. Porque conforme a hora do relógio passava, eles iam ganhando mais espaço, assim, ó. E eles iam descendo para entrar na nossa atmosfera para poder atacar as casas. Esses demônios morcegos, eles iriam entrar pelas brechas que houvessem em nossas casas. Entramos nas nossas casas, eu e a minha família, e no caminho a gente já se armava com um pedaço de pau, porque nós tínhamos que estar vigilantes dentro de casa, isso é toda a igreja, e tinha que estar com armas nas mãos, porque era o tempo de vigilância, não dava mais para ficar sem vigiar. Então a gente já começava a fechar os vidros da janela, e além de fechar, nós tínhamos que reforçar todas as possíveis brechas de nossas casas, porque esses demônios, eles iam atacar no silêncio das madrugadas e eles atacariam quem estivesse isolado dentro de casa. A ordem é, fiquem guardados em seus lares, mas não se isolem uns dos outros, porque aquele que estiver isolado, o que tiver mais fraco, é lá que ele vai atacar para sugar a sua vida. E aí a gente entende que é tirar energia espiritual, vitalidade, vontade de viver e tantas outras questões. E no final eu vi que entravam minhas sobrinhas na minha casa, começava a chover, e elas entravam e se alinhavam na porta, e eu fechava logo a porta porque elas estavam cantando louvores. Então, era para se manter dentro das suas casas cantando louvores, porque é interessante que estava muito denso, mas aonde elas cantavam, ali tinha luz. Aí,
quando a gente já estava tudo trancado de casa, que ela se alinhava ali para louvar, aí eu falava para o Luiz, eu dizia assim, está acontecendo aquilo que o pastor Lamartine Pozella ensinou em um podcast há um tempo atrás sobre o arrebatamento e a última atmosfera espiritual. Eu acordei, dei um pulo na minha cama e fui olhar, faltava 7 minutos para as 3 da manhã. Peguei a minha Bíblia, fui orar, e aí o Senhor me trouxe, eu orei, né, consultei o Senhor, e a palavra que o Senhor me trouxe foi em 2 João, deixa eu ver, eu anotei aqui, porque nessa hora não tem como... foi 1 Coríntios 4, você lê em casa, eu mando lá no grupo, do versículo 6 até o final do capítulo, vai estar falando justamente em nos mantermos na palavra do Senhor. E é isso, eu tive que passar para a igreja, porque realmente é notório que nós estamos passando por uma pressão que está tentando tirar toda a nossa energia, toda a nossa alegria de viver e de adorar e de continuar a caminhar, né? Hoje eu conversei com uma irmã e ela chegou até a dizer para mim, eu levantei e a vontade era de não vir. Se eu perguntar aqui, se você levanta a mão quem pensou a mesma coisa hoje, mas isso não é nós. Isso é o maligno querendo dizer para a gente com a nossa própria voz que nós não temos mais condições de adorar assim, em comunhão. Então é isso, gente. Vamos vigiar e é o que nós podemos fazer.